sucateamento, fechamento da FEPAGro, parece tão normal para um governo que nunca investiu em educação, em desenvolvimento científico, mas é um desastre para a agropecuária rio-grandense. Eu sou o professor Danilo Rayhamer dos Santos, professor da Universidade Federal Santa Maria e um dos 4 membros brasileiros da Academia Francesa de Agricultura, e que tive a honra de estar na presidência da FEPAGro durante o governo do Tarso Genro. A FEPAGro, em sua história maravilhosa, que nasceu em 1919, passou por períodos muito difíceis nos últimos anos. Se não fossem os governos do companheiro Olívio Dutra e do Tarso Genro, a FEPAGro, de fato, estaria há muito tempo fechada. Pois nesses 2 governos teve um impulso muito grande, tanto de novas contratações, quanto de valorização salarial e de investimento em sua infraestrutura. Exemplo da minha gestão, que ao chegar na presidência da FEPAGro em janeiro de 2011, encontramos uma estrutura arcaica, 6 servidores, com menos de 6 pesquisadores com doutorado, cujos salários eram tremendamente baixos. O servidor da FEPAGro, mesmo com doutorado, recebia como se fosse apenas graduado. Pois, sob o comando do governador Tarso Genro, minha equipe de gestores da FEPAGro, elaboramos e implementamos talvez o plano mais audacioso da história da FEPAGro. Contratamos mais de 55 doutores, vários mestres e graduados na área da pesquisa e todo um conjunto de servidores, do mais humilde trabalhador de campo ao técnico extremamente qualificado para análise de DNA, RNA e assim por diante na área da veterinária. Esse conjunto de mais de 160 servidores foram alocados quase que exclusivamente no interior do estado, a fim de recuperar as estações experimentais que sequer tinham internet e equipamentos para fazer pesquisa de qualidade, como se espera de uma fundação como a FEPAGro. Pois nesses 4 anos da gestão do governador Tarso Genro, todos os servidores da FEPAGro tiveram um reajuste muito acima da inflação, até porque hoje o governador Sartori vem com um discurso equivocado, dizendo que foi por causa desses aumentos, por causa dessas contratações que nós fizemos na FEPAGro, é que tem que fechar a FEPAGro. Ora, pois justamente um governo que se preze à altura dos gaúchos e gaúchas deve dar continuidade àquelas atividades que estão relacionadas à sua economia. O Rio Grande do Sul depende basicamente das atividades agropecuárias e sua cadeia até chegar à exportação ou a pratos brasileiros e brasileiras. Pois esse discurso de que se gasta muito na FEPAGro não é verdadeiro. A FEPAGro gasta o necessário para que os seus servidores possam ter uma vida digna. A FEPAGro precisa dar continuidade aos investimentos que foram iniciados e concretizados no governo passado, pois em apenas 4 anos nós captamos e investimos na FEPAGro em torno de 74 milhões de reais. Isso pode ser significativo para uma estrutura extraordinária como é a minha Universidade Federal de Santa Maria ou a nossa co-irmã Embrapa. Mas, no entanto, esses 74 milhões de reais representam mais de 70 vezes o que foi investido nos 8 anos do governo que nos antecederam. Portanto, está no DNA do PMDB, do PSDB e do PP o sucateamento das estruturas do Estado. O exemplo foi a FEPAGro. Tanto o governo Brito, quanto o governo Rigoto, quanto o governo da Ieda, simplesmente abandonaram a FEPAGro e foram levando o contábil. As pessoas iam se aposentando, as estações iam se fechando e, além disso, iam concentrando os poucos pesquisadores do bairro Menino Deus em Porto Alegre. Então, eu quero deixar um apelo, não ao meu partido. O PT votará, obviamente, pela manutenção da FEPAGro, assim como pela manutenção da Fundação Zoobotânica, a manutenção da TVE, a manutenção da FEPS, a manutenção
da Cientec e todas as demais fundações e autarquias que esse governo, de uma forma irresponsável, submete à Assembleia Legislativa o seu fechamento. O fechamento da FEPAGRO será um ato vergonhoso para nossos estados vizinhos. Santa Catarina e Paraná são exemplos de estados administrados todo esse período para o centro-direita, mas sequer mexeram na estrutura de pesquisa. Nós, gaúchos, que se achamos que somos absolutamente politizados, que nós somos diferentes, conseguimos eleger um governo no primeiro turno, abrindo os braços dizendo que o partido era o Rio Grande. Que partido é o Rio Grande? É o Rio Grande que quer fechar a FEPAGRO? Não, senhor. Quem quer fechar a FEPAGRO é a cúpula do governo Sartori. As associações, as federações, os agricultores e agricultoras têm sim que exigir que a FEPAGRO faça pesquisa de seu interesse, e por isso na nossa gestão nós interiorizamos a FEPAGRO, nós tivemos cooperações fortes com o setor produtivo, de daí o programa Dissemina, o programa estadual de correção da acidez do solo, o programa de recuperação das variedades de polinização aberta, variedade de feijão, de sorgo, de batata, de aveia e assim por diante. Essa aproximação da FEPAGRO, dos pesquisadores da FEPAGRO, com o seu usuário, que são os agricultores e agricultoras gaúchos, é que deve ser fortalecido. Deve ser fortalecido também a interação que a FEPAGRO fez e aprofundou com a Embrapa, como vários colegas meus da Embrapa têm se pronunciado, que o fechamento da FEPAGRO será um desastre, porque a Embrapa não tem condição dela sozinha dar conta da pesquisa agropecuária gaúcha. É por isso que as universidades federais, que os institutos federais fazem a sua parte e a FEPAGRO tem a dela. A função da FEPAGRO, a missão da FEPAGRO está muito clara, é trabalhar em cooperação com esses outros órgãos de pesquisas. E é isso que nós fizemos. Imaginem vocês uma unidade da FEPAGRO como Vacaria, que simplesmente estava fechada, ocupada inclusive pelo movimento Sem Terra e pelo movimento atingido por barragem, de uma forma extremamente justa, porque sim, era improdutiva, e nós fizemos um acordo com todas essas entidades, com a Prefeitura de Vacaria e com o Instituto Federal Rio Grande do Sul, que inclusive hoje tem um campus do Instituto Federal, concurso de agronomia. Imaginem vocês, essa é a função da gestão da FEPAGRO. A direção da FEPAGRO tem que aumentar essas parcerias, como nós fizemos com o Instituto Federal, como nós fizemos com a UERGS, em Santana do Livramento, ajudamos a UERGS, inclusive, a criar o curso de agronomia. Nós criamos um curso de mestrado no Instituto Desidério Finamor, um instituto que tinha 3 pesquisadores doutores, cujo 2 se aposentaram, e nós contratamos 12 doutores, formamos mais 4 doutores durante a nossa gestão, e lá está o Instituto Federal com parcerias nacionais e internacionais, com a Fiocruz, com a FAO, com a URGS e tantas outras. Fechar o IPVDF significa fechar a história da pesquisa veterinária do Rio Grande do Sul. Fechar a FEPAGRO significa fechar a história da pesquisa com trigo, a história da pesquisa com videiras, significa fechar a história da pesquisa com plantas forrageiras, significa fechar a história da pesquisa com fixadores biológicos de nitrogênio. Então, finalizo deixando aqui meu apelo a todos os servidores e servidoras da FEPAGRO. Lutem para a manutenção da FEPAGRO. E não se preocupe com o PT e com a esquerda. O PT e a esquerda votará sim pela manutenção da FEPAGRO, mas o PT e a esquerda lutaram e quando estiveram à frente da FEPAGRO, batalharam para que a FEPAGRO estivesse ao lado dos produtores, que a FEPAGRO fizesse de fato uma pesquisa de interesse dos gaúchos e gaúchas. Por isso que nós trabalhamos com os macroprojetos, com os projetos estruturantes, com os projetos que envolviam diferentes estações experimentais, com os projetos que envolviam estudos que realmente interessavam ao desenvolvimento da agropecuária. Mas também lutem para que você tenha uma direção da FEPAGRO comprometida, tenha uma direção da FEPAGRO que conheça a história da FEPAGRO, que saiba o que é pesquisa, o que é desenvolvimento científico, o que é inovação. Não aceitem qualquer um cara nas suas direções. Lutem para que a FEPAGRO e a sua direção da FEPAGRO tenha poder perante o governo do Estado. A FEPAGRO não pode ser o penduricalho do governo. A FEPAGRO, na gestão do Tarso Genro, era o centro do governo. Nós estávamos no centro do governo e por isso que nós fizemos tudo que nós fizemos em prol de vocês, servidores da FEPAGRO, porque
todos vocês saibam que nós fizemos uma gestão de valorização do seu salário, de valorização da sua condição de trabalho, da valorização inclusive da proteção da vida de vocês, porque o prédio da Central em Porto Alegre é absolutamente uma arapuca e nós conseguimos aos poucos transformá-lo em algo um pouco mais seguro. Nós conseguimos, portanto, chegar ao final de 2014 com a FEPAGRO renascendo, com uma FEPAGRO com possibilidades de ser grande. E veio o governo e diz, ok, tudo que foi feito até agora temos que jogar na lata do lixo, a solução é fecharmos a FEPAGRO e transferirmos vocês, servidores, para a Secretaria da Agricultura. Não é assim que se faz pesquisa. Todos os estados que fazem pesquisa têm o seu órgão de pesquisa e nós manteremos a FEPAGRO, custe o que custar. O Sartori não vai conseguir fechar a FEPAGRO. Vocês têm que sair à rua, vocês têm que exigir da direção da FEPAGRO que defenda vocês, senão exijam a saída da direção da FEPAGRO, exijam a troca do secretário da Agricultura, porque é impossível que um secretário da Agricultura e uma direção da FEPAGRO não vá na rua defender a manutenção daquilo que tem de mais importante na agropecuária gaúcha. Muito obrigado e um abraço a todos.